Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus que tem o poder para salvar o mundo inteiro. Hoje nós vamos meditar na Palavra do Senhor, registrado aqui aqui em João capítulo 14, versículo 6, da poderosa Palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz assim a Palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Só apenas esse versículo 6 da Palavra de Deus, mas nós iremos explanar aqui a Palavra de Deus no capítulo 14, onde Jesus foi palavra do nosso Mestre, palavra de Jesus Cristo, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui. Ele diz o seguinte: antes de nós entendermos os pontos a qual eu estou querendo explicar sobre o versículo 6, ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Até que ponto Jesus falou esta palavra? Foi porque Jesus estava junto aos discípulos, ele estava junto com os seus discípulos, e ele disse o seguinte aos seus discípulos: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e voltarei para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, conheces o caminho. Aí então a Bíblia relata que aqui no versículo que disse-lhe então Tomé, se levantou um dos discípulos e fez a pergunta ao mestre. Ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá, eu vou falar o seguinte: por que Cristo Jesus falou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida? Foi porque alguém perguntou para ele sobre o caminho, alguém perguntou para ele: mestre, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por que Jesus disse essas palavras? Ele disse o seguinte, que para chegar no Pai tem que conhecer o caminho. Para chegar no Pai tem que conhecer a verdade. E para chegar no Pai tem que conhecer a vida. A Bíblia aqui relata que Jesus disse o seguinte, esses 3 pontos importantes. Ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A Bíblia fala sobre a verdade no livro de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Aí no versículo 36 do mesmo livro de João, capítulo 8, diz o seguinte: se o meu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, para chegarmos ao céu, precisamos conhecer a verdade. Para chegarmos a Cristo, ao nosso Senhor, ao nosso Deus, precisamos conhecer o caminho. E para chegar ao Pai, precisamos conhecer sobre a vida. Aí tu me pergunta, como assim a vida, irmão Mardoni? Eu vou te dizer o seguinte: a Bíblia relata no próprio livro de João a história de Lázaro. Lázaro tinha morrido e Lázaro era muito amigo de Jesus Cristo. Então Marta e Maria mandaram um recado para o mestre, dizendo que Lázaro estaria doente, na beira de falecer. E Jesus mandaram o recado para Jesus, para que Jesus pudesse ir até na casa de Lázaro,
né? Porque elas sabiam que Jesus tinha o poder para curar. E o mestre, quando chegou na casa de Lázaro, disse o seguinte: disse uma das irmãs de Lázaro: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Lázaro já tinha morrido quando o mestre chegou lá. Jesus disse para Marta: Marta, se tu crer, verás a glória de Deus. O que o Senhor estava falando para Marta? Que Ele é único. Só existe um Deus que tem poder nos céus. Não existe vários deuses, existe somente um Deus, que é o nosso Deus, que tem o poder para salvar o mundo inteiro. E aí ela olhou para o mestre, e o mestre disse: onde está Lázaro? Mas Maria levaram Jesus até o sepulcro de Lázaro. Chegando lá, Jesus pediu para tirar a pedra que estava na frente do sepulcro de Lázaro e disse, e falou em alto e bom som, e todos ouviram naquele momento: Lázaro, sai para fora. Ou seja, uma palavra de Deus, uma única palavra de Deus, uma única palavra do nosso mestre foi o suficiente para vermos um grande milagre. De repente Lázaro saiu lá de dentro do seu sepulcro vivo. Naquela hora, o mestre, com o seu grande poder, disse o seguinte: Lázaro, sai para fora. E saiu. Quando Lázaro saiu, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda estiver morto viverá. Tu crê nisto? Se tu crê nisto, comente aqui no nosso vídeo. Se tu crê nisto, se inscreva no nosso canal e curte nossos vídeos. E também ative as notificações. Aí você vai ver. Ou seja, o que Jesus quis dizer nesta palavra. Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é único. Ele disse, quando ele disse essas palavras, ele ainda disse o seguinte: ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. O que ele está dizendo com isto? Ele está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Esses três, para chegar no Pai, tem que ter esses três na vida de um ser humano. O caminho, tem que ter a verdade e tem que ter a vida. Ou seja, se você quer chegar no Pai, chegar nos céus, eu te digo o seguinte: conheça o caminho. Se você quer chegar lá no céu, conheça a verdade. Se você quer ter uma vida de comunhão com Deus, chegar no céu, conheça a vida. Mas como, irmão Mardoni? A Bíblia relata o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Aonde eu quero te dizer o seguinte: Jesus, ele é único na nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Todo-Poderoso Deus aqui na terra. Então, ele é o Todo-Poderoso no céu. E se você crê nesta palavra, eu quero te dizer, você é bem-aventurado, porque está assistindo esse vídeo e está também ativando as notificações, curtindo os vídeos. Eu quero que você entenda uma coisa, que o nosso Senhor, ele é o único e suficiente Salvador. Quero te dizer que esta é a palavra para você nesta noite, para mim nesta noite. Ele disse no capítulo 14, verso 6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então esta é a palavra nesta noite, neste dia, nesta tarde, para você. Amém? Eu quero deixar meu abraço, a paz do Senhor, e que Deus em Cristo te abençoe
poderosamente. Fica com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.